motivo pelo qual as pessoas mais te procuram. É por isso também? Pelo luto. O primeiro é relacionamento, tá? Depois a gente vem financeiro e depois o luto. Eu sempre falo, as pessoas geralmente me procuram ou pelo amor ou pela dor. Ou porque estão sofrendo demais, né? Ou pelas questões financeiras, ou por causa de relacionamento, ou porque perdeu alguém, ou pelo amor, porque quer encontrar alguém que não consegue achar aí o seu caminho, ou às vezes não sabe o caminho pelo qual vai em relação à profissão e quer um direcionamento, sabe? Então, tem esses passos. Mas o primeiro que vem me buscar geralmente é relacionamento. Depois vem financeiro e depois o luto. E vamos então agora às previsões para o ano que vem. Eu acho que o pessoal tá bem ansioso para essa, porque me mandaram um monte de pergunta no Insta, né? Claro, eu tava conversando aqui com a Diana que algumas coisas ela precisa saber antes porque levam tempo, né? Isso. Então a gente tinha alguns temas assim que a gente sabe que o pessoal tá mais ansioso para saber. Então acho que eu vou começar por pandemia. A pandemia. Então, eu faço as tiragens, eu tenho que tirar um tempo, né? Como falou, eu tenho que tirar um tempo para fazer essas tiragens, porque eu não tiro 3 cartas que normalmente é para as perguntas e respostas que eu posso tirar aqui, para uma pergunta objetiva. Nesse caso, eu tenho que fazer um jogo completo, que eu falo de 21 cartas, para saber como as coisas estão se movimentando. Então, é uma leitura muito ampla, né? Leva mais ou menos 1 hora para mim fazer só essa tiragem sobre a pandemia, por exemplo. Né? É um conteúdo bem grande. Mas, assim, já fiz, lógico, né? A gente já se atensiva aí, né? Agora, no finalzinho, eu já comecei a fazer no final do ano. E a pandemia, ela é o seguinte: esse momento, a gente está passando por um momento de achar que as coisas estão mais amenas, né? Onde a gente consegue ficar em alguns locais sem máscara, a gente consegue se sentir à vontade, né? Tem essa impressão de que as coisas estão calmas, que as coisas vão passar. Mas não só eu, outras sensitivas, outras médias já fizeram outras previsões e dá quase a mesma coisa. Vai voltar. Vai voltar. Em 2022 a gente vai ter a pandemia que vai ficar um pouco mais densa, né? Claro que não vai ser na mesma proporção que já tivemos, tá? Mas ela vai vir, vai preocupar. A gente pode chegar em torno de 700 mil, 750 mil mortos no Brasil, né? Porque a gente não é um país que tem muito controle. Então o nosso país sofre mais, né? Mas também a gente vê muitas doenças chegando, outros problemas em relação à doença chegando além da pandemia. Então, vai ser um 2022 muito preocupante em relação à saúde, sabe? A nossa condição de lidar com isso. Isso tudo que está acontecendo, na verdade, é para que a gente possa ter mais cuidado em se comportar em relação ao outro, né? A gente não percebe isso, na verdade. Mas isso é um ensinamento. Para mim, na minha concepção, eu acho que a pandemia vem para nos ensinar muito. Não estou romantizando porque a pandemia matou muita gente, né? Não perdi ninguém, mas tenho meus amigos que perderam muitas pessoas. Mas as cartas são bem claras, assim, a pandemia volta, preocupa a partir de março, ela tende a estabilizar ali junho, maio, junho, por ali. Depois dura pouco tempo, mas é uma coisa que vai tirar muitas pessoas ainda de nós, infelizmente. Certo, vamos para um assunto mais leve, então. Vamos. Olha só, @Demício e Alessandro Cambruzzi perguntaram se vai ter Copa e se tiver o desempenho da seleção. Essa aí eu não fiz, mas a gente pode tirar, porque geralmente futebol é uma coisa que ninguém procura, eu vou dizer bem sincero. Não. Inclusive eu fiz a previsão pro Tigre, né, e tal, e até fiquei espantada com a pergunta, porque é muito difícil alguém me perguntar, mas que engraçado, me perguntaram esses dias da Fórmula 1, e eu fiz uma previsão e eu deveria ter escrito, porque eu falei e eu adivinhei como é que ia ser a corrida no final, que a pessoa lá nem lembra o nome, e a pessoa disse assim: tu que tu me falou, deu certinho, se eu tivesse apostado eu poderia ter ganhado dinheiro. Mas assim, vamos tirar então sobre a Copa, isso já é uma coisa, se vai ter a Copa, né? Isso. Vamos lá então, uma tiragem. Esse é fácil de responder, não precisa tanta coisa. Bom, tem movimentações, talvez não seja no tempo que acontece a pandemia, que acontece a Copa, já estou na pandemia ainda, na previsão que acontece, né? Talvez seja um pouquinho fora
do tempo, como é que eu vou te explicar? Não sei que período que acontece a Copa. Ser adiada, no caso. Isso, aconteceu com as Olimpíadas. Isso, não entendo nada de Copa, gente, não entendo nada de Copa. Mas as cartas mostram aqui que as coisas vai acontecer, é bom para a economia, isso é bom, né? A gente precisa restabelecer a economia e vai acontecer sim, tá? Qual é a outra pergunta que ele falou sobre a Copa? Desempenho da seleção, basicamente, assim. O Brasil vai se dar bem? Brasil. Eu vejo que pode ser adiada até para um próximo ano, inclusive, a Copa, tá? Vão ter... Olha, alegria pro Brasil, meu Deus do céu! Sim, eu acredito que o Brasil, ele tá com essa vontade de aparecer novamente, de ter destaque, né? E esse tempo todo que a gente ficou aí nessa pandemia, né? Descansando, vamos dizer assim, né? Os jogadores estão descansando bastante, fazendo bastante festa, mas estão descansando. Eu acho que eles vêm com bastante garra, né? É o momento de aparecer. E querendo ou não, o sentimental de todo mundo tá um pouco abalado, outros estão com aquela garra de fazer as coisas acontecerem, de se mostrar, né? E essa, com certeza, para muitos jogadores vai ser a última Copa, né? Então eles têm que se mostrarem, assim. Eu vejo que o Neymar pode ser a última Copa dele, inclusive. Então ele vai fazer o máximo que ele pode. Certo, próximo assunto. Estão falando da natureza, relação à colheita, pessoal do agro, que a pergunta da Nadiane da Dessa Pilar meio que se encaixa, assim. Mas na questão do agro, da colheita, se vai ser um ano bom, um ano frutífero. Também, isso aí eu não olhei. Bom, quanto à natureza, a gente vai passar por muitos problemas em relação à natureza, tá? O nosso clima está mudando, as coisas estão mudando, então vem um pouco de aí... O que a gente já tem habitualmente todo ano, que é catástrofe em relação à natureza, né? Tá tendo agora na Bahia, né? Mas, assim, não vai ter grandes... enchente sempre teve no país, sempre, né, gente? Vamos concordar, isso aí sempre teve, né? Mas o que as cartas mostram, assim, é que essas catástrofes em relação à natureza é o nosso avanço em cima dela. Então, ela está se mostrando, assim como a pandemia também é um avanço sobre o mundo, né? E a pandemia vem para nos conter. Essa é a realidade, né? Então, tem algumas situações aí que a gente vai ter que sofrer um pouco com questão da temperatura, que muda muito nesse ano. A gente está sofrendo uma mudança e isso tem a ver com toda essa vibração de pandemia, de mundo, sabe? As nossas vibrações que estão fluindo muito negativamente também contribuem para o mundo ter uma regressão, vamos dizer assim, né? Regredir um pouco. Mas vamos ver sobre o agro. Vamos ver o que as cartas mostram aqui. Essa é a diferença da cartomancia, né? Porque o tarô teria que tirar mais cartas para fazer abranger, assim. Aqui eu tiro 3 cartas para dar respostas mais curtinhas, vamos dizer assim. E para que eu não tenha que aprofundar tanto. Infelizmente vai ser difícil. Bem difícil, vai ter bastante perdas, bastante desgaste. Quem está aí no agro, toma cuidado com o que vai investir, pensem bem o que vão plantar para colher, enfim, eu acho que funciona mais ou menos isso, né? Eu não entendo muito, mas aqui fala sobre que é importante ver, aqui a carta das árvores fala sobre importante ver o que tu vai plantar, né? Para que não sofra danos em relação a essas catástrofes, né? Da natureza, né? Algo que não tenha muita perda se acontecer alguma coisa, tá? Porque muita gente vai ter desgaste, sim. Outro assunto difícil é o desemprego, né? Que foi a pergunta aí da Gabriela Fink. Como que vai estar a situação do desemprego no ano que vem? Tem chance de diminuir? O índice de desemprego, ele muda quando a nossa política muda, tá? Quando o nosso presidente já não vai ser mais nosso presidente, né? Então, a gente tem essa espera aí. Eu vejo a renúncia dele, né? Eu já dei essa informação, inclusive. Então, o que faz eu entender que isso vem antes até da eleição, né? Mudar. Me parece que ninguém mais apoia o Brasil. Então, fica difícil para a gente, né? Continuar. Então, ele saindo do poder, o Brasil tem uma nova chance, um novo respiro, vamos dizer assim, né? Então as pessoas começam a apostar mais, principalmente em indústrias de fora de outros países, né? Que a gente tem uma movimentação grande dessas indústrias num país até então, antes do presidente, né? A gente tinha um apoio, a gente
tinha um emprego, eu não vou dizer que a gente tinha vamos dizer assim, um emprego bom, um salário bom, mas a gente passava menos fome, isso a gente tem que concordar, né? Então, isso melhora, sim, a partir de setembro, outubro, tá? Mas até lá, a gente ainda sofre um pouquinho com esses desempregos, tá? Mas vai ser, quando vem para todos, vem para mulher, para homens, jovens, né? Tem para tudo, porque vai ter bastante abundância de emprego. Então, a gente vai precisar de todo tipo de mão de obra, tá? Mas melhora. E nisso a gente já entra também na pergunta do Zé Maia, que quer saber sobre eleições. Como vai ser o clima das eleições? Já me antecipei um pouquinho, né? Nessa sim. Eu vejo a questão o Bolsonaro em si, eu vejo algo que pode comprometê-lo. Até eu falei na entrevista que eu dei a um jornal que ele pode sofrer uma apunhalada, né? E aí ele precisa renunciar para não ficar mais feio para ele ou para ele chegar numa situação de ser preso. Entendeu? Então ele vai precisar renunciar. E inclusive, essa previsão foi feita por outra médium agora essa semana, que eu vi, e ela falou a mesma coisa que eu falei, eu cheguei a me arrepiar, assim, né? Porque a gente se comunica, eu acho, não sei como funciona. Mas, assim, foi a mesma coisa que eu falei no jornal 2 semanas atrás, ela falou essa semana. E, opa, não é só eu que estou na mesma intuição, né? Então, o que eu vejo nas cartas é que ele sofre uma apunhalada. Ele se diz o Messias, ele vai ser traído pelo Judas, com certeza. Então, isso ele vai ter que renunciar antes mesmo da eleição, tá? Então, ele não vem de novo, não se reelege, enfim. Vejo que a nossa esperança, infelizmente, é no Lula, tá? Eu não digo infelizmente porque eu sou contra, eu sou uma pessoa que, enfim, porque, infelizmente, porque o Lula não vai ter essa potência toda que ele já teve num país. É difícil para ele restabelecer o país. Né? Então, a gente vai criar uma expectativa sobre ele que vai nos frustrar. Esse é o problema do ser humano, né? A gente cria expectativa sobre tudo. Então, a gente acha que se ele voltar, nosso problema vai estar resolvido. Ele tem uma diplomacia muito forte, tá? Então, ele ajuda o país, ele traz, de novo, essa questão de emprego, né? Essa questão de prosperidade para o país em si, mas todo o dano que foi causado até então no país em relação à economia, ele não consegue suprir. Ele precisa de tempo, né? E isso pode acontecer o quê? Vir de novo a questão de quererem tirar ele do mandato, como tiraram a Dilma, porque não se precipitaram, né? Então, isso pode acontecer em relação a ele, a gente ficar frustrado, né? O certo seria aí uma nova pessoa, um Martin, né, sei lá, alguém que nos traz esperança, alguém assim, mas nesse ano a gente não tem. Em 2026 é mais próspero, eu vejo o país, as minhas previsões são até 2 anos, eu não consigo muito ver além, mas quando eu perguntei sobre essa questão para as minhas cartas, elas me deram um além, assim, né, eu pensei, será que eu estou certa? Será que é isso mesmo? Porque eu não costumo ver tão além. Mas sim, era isso mesmo, em 2026 a gente tem uma ascensão bem grande no país, a gente cresce economicamente, o país respira, sem doenças, sem pobreza, sabe? Sem tanta dificuldade. 2026 está longe, né? Mas é bom saber que as coisas vão melhorar, né? Dá uma esperança, né? E por último, então, pra gente terminar aqui a nossa consulta pro ano que vem, o pessoal aqui da rádio tava assim, ó, pergunta pra ela sobre o futuro da rádio. Como é que vai ser ano que vem? Nós vamos ter crescimento na rádio? Então, se tu puder fazer... Como é que vai ser o ano da Rádio Cidade Indígena no próximo? Da Rádio Cidade, vamos lá. Vamos lá ver. Eu espero que seja bom, né? Porque aí eu posso voltar mais vezes, né? Pela torcida, vou voltar minha vibração aqui. Vamos lá, então. Rádio Cidade. Olha a carta da chave. A carta da chave e a carta do aliado, né? São cartas que eu considero cartas muito boas, porque são a carta das propostas, das alianças que a gente faz, né? A gente tem a carta dos ventos, que vem na posição de passado, que quer dizer que é uma jornada, né? É uma coisa que está sendo construída, né? E as recompensas vêm. A carta da chave é as cartas das soluções para algumas questões, às vezes financeiras, que impedem, às vezes, a rádio de seguir em frente. Não sei se é isso, mas é o que as cartas mostram aqui.
mas é que isso passa, porque os aliados vêm, pessoas vêm para apoiar, né, a rádio. Então a rádio vai em frente, assim, não vejo problemas. A espiritualidade tá aí, né, do lado de vocês. Tem gente aqui na rádio que é muito ligada à espiritualidade, tá? E isso ajuda muito, tá? Isso conta 100%, assim. A gente, quando a gente tem a ligação com a espiritualidade, a gente sabe pedir, a gente sabe orar. Eu sempre falo, oração é o orar mais a ação, né? A gente ora e faz o negócio acontecer. E as pessoas que têm ligação com a espiritualidade fazem as coisas acontecerem, né? Sim. Então, a rádio tem uma ligação muito protetora com a espiritualidade. Não sei quem é aqui da rádio que tem essa ligação, quem está se movimentando em relação a isso, mas que bom, né? Sim. Isso significa proteção, e é proteção boa, tá? Pessoa boa mesmo que está fazendo isso. É bom saber que então para 2022 a gente vai ter um caminho bom aí pela frente. Sucesso, né? A carta da chave é a carta do sucesso. Não poderia ser melhor, né? Então, Diana, muito obrigada por conversar aqui com a gente hoje, fazer essas previsões. Me deu até um alívio, assim, porque tem algumas coisas... A gente, às vezes, tende a ser muito pessimista, daí a gente precisa, às vezes, de um certo apoio aí, emocional para essas coisas. Sim, ainda mais agora em questão de pandemia, a gente fica muito vibrando no negativo, né? A gente tem que mudar isso, entender que o que a gente está passando é um momento de aprendizado. Aprendizado, né? Como eu te falei, não estou romantizando a pandemia, jamais faria isso, mas a pandemia traz a união, né? Muitas pessoas se ajudando, e é isso que faz a gente se movimentar para um futuro melhor. Isso tudo vem para a gente mudar o país. A gente precisa mudar a nossa forma como a gente vive, como a gente lidar com o nosso país. Nosso país é muito rico, nosso país é muito espiritual, ele tem uma espiritualidade muito forte, né? E a gente não trabalha em cima disso, sabe? A gente precisa buscar mais a espiritualidade. Eu não estou falando nem de religião, é de crer, de acreditar nas coisas, é de vibrar no positivo, sabe? Acreditar que o nosso país não é só uma política corrupta. A gente tem muito mais pela frente. E a gente vai ser um país muito feliz ainda, vamos ter. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada por conversar aqui com a gente. As portas estão sempre abertas para você também, quando quiser vir aqui outra vez falar sobre o tarô, sobre qualquer assunto também, né? A gente pode bater um papo sempre que possível. Obrigada. Até mais. A gente vai agora para um intervalo e já voltamos. Muita informação.